Dacom, sigla de Distribuidora de Automóveis, Caminhões e Ônibus Nacionais. A Dacom foi uma concessionária Volkswagen de São Paulo, SP, adquirida por Paulo de Aguiar Goulart em meados da década de 60. Por mais de 20 anos teve significativa presença na cena automobilística brasileira. As iniciativas de Paulo sempre foram marcadas pela ousadia, o que sucedeu desde seu primeiro projeto, do início de 1964, a importação de motores Porsche alemães e sua instalação em automóveis Volkswagen Carmanguia nacionais, operação executada pela Repsol, indústria de componentes de alumínio de propriedade de Paulo e do futuro ministro da Fazenda Dilson Fularo. Concluída a 19ª unidade, Chico Lade convenceu Paulo a inscrever um dos carros como protótipo nas 1000 milhas da Guanabara, prova realizada em julho de 64 e vencida pelo grande piloto. Aí surgiu a Dacom como revendedora VW. Não satisfeito, porém, em ser apenas um figurante vendedor de automóveis, desde o início Paulo assumiu papéis de protagonista, inicialmente preparando motores e, mais adiante, fabricando carros com a sua própria marca. Em 1966 criou a escuderia Dacom, para a qual preparou 4 Carmanguia Porsche 2 com motor 1.6 de 120 cavalos e 2 com 2.0 de 200 cavalos. Câmbio, freios e suspensão foram ajustados para suportar a maior potência do motor e parte da carroceria foi substituída por componentes de fibra de vidro, sendo mantido o estilo original do carro, tendo como pilotos Emerson e Wilson Fittipaldi, José Carlos Passe, Chico Lameirão, Anísio Campos e Carol Figueiredo, dentre outros grandes da época. A equipe Dacom venceu metade das 10 competições das quais participou no ano e meio de sua existência. Havia planos de construir um KG com motor central Porsche de 6 cilindros e 250 cavalos, com freios a disco nas 4 rodas e carroceria totalmente de fibra, cujos moldes já teriam sido iniciados por Anísio Campos, mas o projeto foi abandonado. A sequência de vitórias nas pistas trouxe para a Dacom pelo menos um ganho comercial quase imediato. Foi-lhe conferida pela Porsche a representação oficial da marca para o Brasil. Mais tarde também assumiria outras importantes representações, tais como BMW, Citroën e Maserati. A experiência adquirida na potencialização dos KG levou a Dacom à personalização de diversos outros modelos da linha VW, desde Fusca e Brasília, que nos anos 70 ganhavam dupla carburação, rodas largas, detalhes de acabamento e itens de conforto, até o Passat, que seria um dos carros-chefes da empresa na década seguinte. Interessante experiência de 1976 foi a construção de um protótipo do esportivo VW SP-2 com o então atualíssimo motor refrigerado a água do Passat, projeto concebido e abandonado pela própria Volkswagen. O propulsor foi localizado na traseira e o radiador de água na frente, no lugar do estepe, reduzindo a capacidade do porta-malas. A taxa de compressão foi aumentada, elevando a potência para cerca de 100 cavalos. A suspensão foi recalibrada, mas os demais elementos mecânicos permaneceram os originais. O carro ganhou os instrumentos do Passat, bancos, volante importado e revestimento interno de couro, ar-condicionado e vidros verdes com comando elétrico. A carroceria foi modificada tanto para se adaptar à nova mecânica traseira mais alta e grade dianteira, como para melhorar a estética do carro, entradas de ar para a refrigeração do motor mais discretas, ampliação da área envidraçada lateral, eliminação dos ressaltos e frisos laterais. A retirada de linha do modelo pela VW, entretanto, acabou por inviabilizar o projeto da Dacom. A frustração com sua versão do SP-2 levou a Dacom a priorizar o mais novo lançamento da VW, o moderno Passat, com base no qual desenvolveu diversos modelos lançados a partir de 1978. Os primeiros foram as caminhonetes Break, com 2 e 4 portas. A primeira, derivada do Passat 3 portas, tinha vidro traseiros fixos e coluna B trapezoidal, formato que anos depois viria a ser utilizado em ponto menor pela própria VW na Paraty. A segunda, partindo do Passat de 4 portas, tinha a metade posterior do teto elevada em 6 cm e cercada, na frente e laterais, por estreita lâmina de vidro. A tampa traseira de ambas se assemelhava à da variante. Os dois carros podiam dispor de grande número de opcionais, desde lanternas e faróis retangulares, oriundos do Dodge de Polara, vidro
térmico traseiro e para-brisa laminado degradê até revestimento de couro, ar-condicionado e vidros elétricos. Na sequência chegaram 3 novos modelos de 2 portas, equipados com as lanternas traseiras da variante segundo e trazendo a tradicional longa lista de opcionais da Dacon, incluindo teto solar, 180 segundos, um hatch com enorme para-brisa traseiro panorâmico, lembrando do Porsche 924, o 3. Volumes 180 DO, falso 180 Targa, com meio teto fixo e meia capota conversível. Também foi preparado um 4 portas alugado, com entre-eixos 25 cm maior. 3 anos depois os modelos foram renomeados, respectivamente, 820, 821 e 822, a eles se juntando o 3 volumes 4 portas 823. Em 1981 foi a vez de 3 derivados do VW Gol conversível, Targa e o furgão F, o primeiro utilitário da marca, no qual a porta traseira do furgão original era substituída por uma peça moldada em fibra de vidro, aumentando o volume disponível para carga. Finalmente, foi o Voyage quem ganhou a versão Targa, com o código 827. Os planos da Dacon eram muito mais pretensiosos, porém, enquanto construía em 1981 sua monumental nova sede, uma torre com 96 metros de altura na valorizadíssima esquina da Avenida 9 de Julho com Brigadeiro Faria Lima, primeiro edifício paulistano com fachada totalmente revestida de vidro, projetado pelo arquiteto Ricardo Julião, começava a desenvolver seus primeiros veículos completos, retomando a colaboração com a Anísio Campos, que a partir daí viria a participar da concepção de todos os novos lançamentos da empresa. Apresentou em 1982 o protótipo do 828, um mini carro com carroceria de plástico reforçado com fibra de vidro, 2 lugares e apenas 2,65 metros de comprimento. O carrinho, que buscava utilizar o máximo de componentes de origem VW, trazia interessantes soluções construtivas. Montado sobre plataforma Fusca encurtada em quase 78 centímetros, levava pequenas rodas de 10 polegadas de diâmetro, depois substituídas por aro 13 e suspensão traseira da variante segundo. Corpo da carroceria, construído em peça única, tinha estrutura tubular. A dianteira também era em peça única, a parafusada. Os cantos traseiros eram independentes do restante do corpo, para facilitar a troca no caso de pequenas colisões. Lanternas e grade vinham da Kombi e faróis retangulares do Passat. O limpador do para-brisa ficava recolhido sob a borda do capô, sobre o qual uma portinhola dava acesso ao tanque de combustível e ao reservatório de óleo para os freios. O banco inteiriço era o assento traseiro do VW 1600. O pneu de reserva ficava posicionado na vertical, atrás do banco, junto à lateral direita. O canto inferior traseiro das largas portas apresentava um recorte que tanto diminuía a possibilidade de choques na abertura como liberava maior área no rodapé, reforçando a estrutura do veículo. O carrinho foi concebido para receber diversificada família de motores, desde um 2 cilindros com 650 cc, o VW 1300 dividido ao meio, no comprimento, mantidos os 2 pistões opostos mais próximos do câmbio, até o potente 2100 cc, passando pelos usuais 1300 e 1600. A realidade, no entanto, falou mais alto. Em outubro de 1982 a Dacon requereu concordata culpânia, retração econômica pela qual passava o país, que ao mesmo tempo restringiu o mercado de automóveis e elevou excessivamente os custos de construção da nova sede. O fato naturalmente inibiu qualquer pretensão de fabricação de um motor pequeno que viabilizasse o 828 como um carro econômico. Assim, a Dacon optou por oferecer um veículo urbano, pequeno e ágil no trânsito das cidades, porém bem equipado e dispondo de um motor potente, reposicionado em categoria de preço mais elevada, tornou-se um brinquedo de luxo, atraente para o comprador de maior poder aquisitivo, imune à crise, que não tivesse que se preocupar com economia de combustível e pudesse pagar pela originalidade e exclusividade de possuir um mini carro de luxo. O 828 foi oficialmente lançado em março de 1983, com motor 1600 a gasolina ou álcool, apenas na versão ES luxo. Avaliado pela imprensa especializada, o carro se revelou estável, ágil e com um interior surpreendentemente espaçoso. Os moldes para os componentes de fibra de vidro e as primeiras 11 carrocerias foram construídos pela Puma. A partir daí, e até 1985, quando a produção foi encerrada, os carros foram fabricados na unidade industrial da Dacon.
Santana do Parnaíba, SP. Ao todo, apenas 48 unidades foram concluídas. Em 1984, Paulo Goulart fundou uma nova empresa, especialmente para fabricar seus carros. A PAG, sigla de Projectos da Vanguard ou Paulo Aguiar Goulart. No mesmo ano lançou o PAG Dacon, reprodução em escala menor do Porsche 928, cuja traseira já havia inspirado o Mini Dacon. Sempre desenhado por Anísio, o novo carro tinha carroceria de fibra com 4 lugares, mecânica VW Gol GT 1.8, caixa de 4 velocidades, tração dianteira e freios a disco nas rodas da frente. Para construí-lo, foi aproveitada toda a estrutura monobloco original do Gol, inclusive o para-brisa dianteiro e o esqueleto das portas. O monobloco era então revestido pelas partes de fibra de vidro, compondo um corpo de desenho absolutamente diferente do carro do qual derivava. Faróis vinham do Passat e lanternas traseiras da Kombi, como no 828. O motor tinha a cilindrada aumentada para 2,1 litros e desenvolvia 99 cavalos. O acabamento era luxuoso e bem cuidado, como era usual nos produtos da marca. No final de 1987, Anísio Campos e a PAG, a partir daí assumida como marca dos veículos da Com, voltaram ao tema do carro urbano com o Nick, fabricado a partir da picape VW Saveiro, da qual era aproveitada a totalidade da cabine, inclusive bancos, instrumentos e acabamento interno. O restante da lataria era retirada, frente caçamba, e substituída por componentes moldados em fibra de vidro. O balanço dianteiro era encurtado até o limite do radiador e o entre-eixos e balanço traseiro reduzidos ao máximo, limitando o comprimento total do carro a 3,08 metros. Para baratear o projeto, para-brisa traseiro da picape foi mantido e um espaço acima do bagageiro, entre a cabine e a traseira, foi preenchido com uma espécie de gaiola de fibra, sem vidros. O acesso ao reduzido porta-malas se dava por uma tampa vertical, ladeada pelas lanternas traseiras, cedidas pelo VW Santana. Havia duas opções de motor, 1.6 do Gol e 1.8 do Santana. Em 1990 o projeto do Nick foi revisto, passando a utilizar o VW Gol GT como base. O estilo da metade traseira também foi alterado, sendo eliminada a exótica estrutura sobre o porta-malas, substituída por uma verdadeira extensão da cabine, com janelas laterais e para-brisa traseiro. O restante da carroceria permaneceu igual, assim como o exíguo vão de acesso ao bagageiro. Também foi desenvolvido um modelo para 4 lugares, a partir do monobloco do VW Voyage, com opção de motorização 2.0 do Santana. A última criação da PAG, daquele mesmo ano, foi o Chub, este construído sobre o próprio Santana 2.0, totalmente equipado, teto solar, ar-condicionado, toca-fitas, fechamento automático das portas. O carro também tinha opção de câmbio automático e, como todos os modelos da Com e PAG, seu preço superava o do modelo do qual derivava. Com a reabertura da importação de automóveis, a Dacon passou a priorizar as marcas estrangeiras que representava, interrompendo definitivamente a fabricação de carros. Assim, em 1991, após ter produzido cerca de 130 modelos Nick, a marca PAG foi extinta. A Dacon, como revendedora, sobreviveu mais 5 anos. Paulo Goulart faleceu precocemente em 2001.